Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. O texto que nós vamos ler hoje está em Êxodo, capítulo 12, do primeiro verso ao verso de número 20, diz assim a palavra: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na varga da porta, ou na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Cabeça, pernas, fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, e comereis pães asmos. Louvado seja Deus pela sua palavra. Você sabe que esse texto está localizado exatamente entre o cumprimento das 9 primeiras pragas que Deus enviou contra a terra do Egito e o cumprimento por vir da 10ª praga que Deus ainda enviaria. Como você sabe, Deus estabeleceu 10 sinais, 10 maravilhas, 10 intervenções extraordinárias em relação à terra do Egito, para que o faraó se sensibilizasse, para que o Egito conhecesse quem é o Senhor, Deus verdadeiro, e para que todas as nações da terra ouvissem do poder e do amor e da graça e da libertação de Israel por causa de Deus e desse plano maravilhoso de Deus que estava destinado ao povo de Israel. Na verdade, o poder, a graça, o amor de Deus
em relação ao povo de Israel. 10 pragas foram estabelecidas. 9 até aqui já tinham sido cumpridas. Faltava uma última que Deus estava para cumprir. E essa última era muito dura. Era a morte de todos os primogênitos da terra do Egito, desde os seres humanos até os animais. Todos os primogênitos na terra do Egito iriam morrer, exceto os primogênitos do povo. Por quê? Porque Deus tinha escolhido Israel para ser o seu povo. Mas todos escapariam, pastor? Não. Apenas aqueles que marcassem os umbrais das portas das suas casas com o sangue do cordeiro imolado nessa festa dos pães asmos, a festa da Páscoa. Porque assim, quando o anjo vingador passasse pela terra do Egito, ele não tocaria nos primogênitos de Israel. O anjo vingador não tiraria a vida daqueles primogênitos dentre as famílias de Israel, cujas portas estivessem marcadas com o sangue. O sangue sinalizaria que naquela residência algum ser vivo já tinha pago o preço pela vida daquele primogênito. O cordeiro era um sacrifício expiatório. Por quê? Porque entraria no lugar do primogênito daquela família. O anjo vingador tinha uma ordem: matar todos os primogênitos na terra do Egito. Mas essa ordem não poderia ser executada, implementada nas casas em que as portas estivessem marcadas com sangue, porque nessas casas o sangue sinalizaria que um sacrifício já havia sido feito, que uma vida já havia sido tirada em lugar da vida do primogênito daquele lar. Sacrifício expiatório como um sinal, um tipo, uma espécie de antecipação do que Jesus faria em relação ao pecado de todos nós. Uma vida daria vida pelas nossas vidas. Esse é o significado da cruz de Jesus. Nela, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, deu a sua vida por todos nós, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus e viver de acordo com a sua vontade. Então o texto que nós lemos é um texto muito especial. Ele tem um lugar muito especial, ele tem um significado muito especial e ele também tem lições muito especiais sobre os objetivos de Deus no estabelecimento dessa Páscoa, no estabelecimento dessa festa, no estabelecimento desse ritual, que infelizmente nos nossos dias perdeu muito do significado. Você sabe que a Páscoa dos hebreus foi a origem da Páscoa cristã. Jesus reuniu-se com os seus discípulos para celebrar a Páscoa dos judeus. E uma vez estando com os seus discípulos para a celebração da Páscoa, ele ressignificou a Páscoa, estabelecendo então o que nós chamamos da ceia do Senhor. É claro que a Páscoa para nós continua sendo um evento único, marcante, maravilhoso. O Cordeiro de Deus entregando a sua vida pelos pecados. E através da ceia, da celebração da ceia, nós recuperamos esse momento nas nossas memórias e participamos da presença real e espiritual do Senhor no meio da sua comunidade. É um evento muito significativo, mas que infelizmente o mundo deturpou. Hoje, quando nós falamos em Páscoa, e nós só falamos em Páscoa na época da Páscoa, o que é uma pena, essa festa está no roteiro dos nossos estudos. E segundo, porque eu acho que o ano inteiro é tempo de nós falarmos sobre a Páscoa. Esse evento da libertação de um povo escravizado, esse evento da libertação de um povo que andava em trevas, mas por causa de Jesus viu a maravilhosa luz de Deus. Quando nós falamos sobre Páscoa uma vez por ano apenas nesse mundo que consegue deturpar o significado de tudo, o que nos vem à mente é o coelho da Páscoa, os ovos de chocolate e essas coisas que não têm nada a ver com o que Jesus e a palavra de Deus nos oferecem. Falar sobre a Páscoa é falar sobre propósitos de Deus na vida humana, sobre o trabalho de Deus para a salvação do ser humano,
sobre os objetivos de Deus na vida daqueles que ele alcançou, que ele resgatou, que ele salvou e que ele usou e tem usado e vai usar ainda mais para a glória do seu nome. Eu quero destacar com você hoje aqui 7 lições, rapidamente, que nós aprendemos no texto que nós lemos, Êxodo 12, de 1 a 20. 7 objetivos de Deus para a festa da Páscoa, entre as 9 pragas que já haviam sido executadas e a 10ª que estava por vir. E o primeiro objetivo da Páscoa que o Senhor estabeleceu era marcar o início de uma nova fase na história do povo. O povo estava prestes a ser libertado. Meus irmãos, você e eu não temos ideia do que significa viver 450 anos debaixo de opressão. É claro que nós nunca saberemos individualmente o que é ou o que são 450 anos de opressão, porque nós não vivemos esse tempo todo. Mas ainda assim, nós podemos ter uma experiência nesse nível. Se os nossos pais, os nossos avós, os nossos tataravós sofreram do mesmo problema que se impõe sobre nós hoje. Era o que acontecia com os judeus. Há 450 anos, aquele povo sofria debaixo da escravidão, debaixo da opressão. As pessoas daquela geração eram escravas desde que nasceram. E de repente, o Senhor lhes prometeu salvação, libertação, uma vida nova. E então, pela fé, aquele povo começou a assumir essa verdade. As pragas começaram a vir. Moisés começou a ser crido como um líder que Deus tinha enviado. E agora então Deus estava para libertar definitivamente o povo. E a Páscoa foi estabelecida por Deus para marcar esse momento, o início de uma nova fase na história daquele povo. Versículo 2 diz assim: este deverá ser o primeiro mês para vocês, o primeiro mês do ano. É uma pena que nós ocidentais não comemoremos o ano em função do Natal ou da Páscoa. E eu particularmente preferiria que fosse em função da Páscoa. Na minha maneira de pensar, o primeiro mês do ano deveria ser o mês da Páscoa. E o primeiro dia do ano deveria ser o dia da celebração da Páscoa, como um evento que nos faz lembrar que a nossa vida pode ser nova. Quando a gente começa o ano no dia 31 de dezembro, o maior evento da história da humanidade não está no foco. O que está no foco são coisas que não mudam a vida de ninguém. Desejos de prosperidade, desejos de boas festas, desejos de paz, uma tentativa do ser humano de ser bom, de ser melhor com as suas próprias forças. Nada disso faz com que a vida mude. Entra ano, sai ano e nós somos os mesmos. Temos os mesmos problemas. O ano novo não muda a vida de ninguém, pelo contrário, às vezes até piora. Mas a Páscoa é a certeza de que há um Deus no céu, que pode fazer novas todas as coisas na nossa vida. E Deus queria que os judeus começassem o ano assim. O primeiro mês do ano para vocês será este, em que vocês celebrarão a nova vida, em que vocês celebrarão a intervenção de um Deus amoroso na história de vocês, em que vocês se lembrarão que um dia foram escravos, mas agora são livres no poder do Senhor. Um dia Jesus nos libertou pelo seu sangue. Que bom se o primeiro mês do ano para nós nos lembrasse disso. Que bom se o primeiro dia do ano para nós fosse Páscoa. A lembrança, a certeza, a alegria da nossa salvação por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse foi o primeiro objetivo da Páscoa, marcar o início de uma nova fase na história do povo. Segundo objetivo da Páscoa foi promover solidariedade real, efetiva entre o povo. Porque no versículo 4 do texto, o Senhor diz que cada família deve sacrificar um cordeiro. Mas se a família for pequena e um cordeiro for muito, ela deve convidar outra família para dividir.
As famílias deverão dividir os cordeiros com os seus vizinhos, principalmente os vizinhos mais próximos. E esse é um convite à solidariedade. Que bom quando na vida cristã nós compreendemos que essa nova fase que nós recebemos do Senhor deve ser marcada pelo privilégio da contribuição, da partilha, da solidariedade, da capacidade de nos doarmos e de doarmos aquilo que Deus tem nos dado em abundância. O que eu tenho é mais do que eu preciso, eu posso dividir. Deus tem me ensinado essa lição já há muitos anos e eu sei que muitos dos que estão me ouvindo também já aprenderam essa lição. Nós somos de uma geração que gosta de acumular bens. Acumular, acumular, acumular. As pessoas têm patrimônios que fazem parecer que elas vão viver 1000 anos. Tem gente que tem dinheiro que fará certamente com que nem filho, nem neto, nem bisneto precisem trabalhar pelas suas vidas inteirinhas. O que é triste, porque o trabalho não é um peso, não é um fardo, o trabalho é um privilégio, é uma oportunidade. Como disse Ed Renekiewicz, trabalhar é ajudar Deus a colocar ordem no caos. Quem não trabalha, diz o apóstolo Paulo, que não coma. Pastor, eu não tenho emprego, e agora? Eu não estou falando de emprego, eu estou falando de trabalho. Emprego é a formalização do trabalho. Tem gente que não tem emprego, mas trabalha muito. O que Deus não aceita é gente preguiçosa. Por isso o Provérbios que diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Porque gente preguiçosa não honra Deus, não glorifica Deus e não colabora com Deus na tarefa de fazer desse mundo um mundo melhor e muito mais feliz. Então, para que ter tanta coisa? Para que gerar no coração dos filhos, dos netos, essa sensação de que eles só deverão curtir a vida e não trabalhar por ela? Tem gente que tem patrimônio pelas próximas gerações. Isso é pecado, porque Deus não nos mandou acumular, Deus nos mandou compartilhar. O nosso tesouro não está neste mundo, ele está nos céus, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Mas tem muita gente acumulando tesouros na terra que não tem nenhum tesouro no céu. Essas pessoas se decepcionarão muito quando a hora do juízo chegar. E chorarão. E a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes. O povo de Deus é um povo que sabe compartilhar, que divide o que tem, que dá para o que está próximo. Não é só uma questão de dar dinheiro para quem pede na rua, mas é uma questão de chamar o vizinho, o amigo, o necessitado que a gente conhece, dividir a mesa, dividir o pão, dividir o cordeiro, dividir a roupa, dividir a casa, o teto, aquilo que for necessário para que Deus seja honrado no nosso desprendimento, na nossa capacidade de abnegação. Um dos objetivos da Páscoa, o segundo no nosso estudo, era promover solidariedade entre o povo. Terceiro objetivo da Páscoa era restaurar o culto e a adoração entre as famílias. Porque o cordeiro não seria apenas imolado a fim de que o seu sangue fosse usado. Isso é utilitarismo. Quando alguém faz alguma coisa apenas pelo resultado que ela pode proporcionar. Imagine o povo matando o cordeiro, passando o sangue na porta, mas não fazendo disso culto ao Senhor. Eles deveriam não só imolar o cordeiro, mas eles deveriam estar vestidos de um modo especial, eles deveriam estar com uma postura especial, eles deveriam fazer um ritual todo especial, eles deveriam queimar o que sobrasse completamente como obediência ao Senhor. Tudo isso é culto. Culto é mais do que ir atrás daquilo que pode resolver o meu problema. Culto é obedecer, reconhecer, adorar, fazer o que Deus quer, entregar a vida, confiar no Senhor. E não só no contexto da igreja, mas no contexto da casa, porque é na porta da casa que eu vou passar o sangue. É claro que hoje nós não precisamos passar sangue nenhum na porta das nossas casas, porque o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, já está sobre as nossas vidas. Nós fomos lavados, diz a palavra, no sangue de Jesus. Não precisamos ungir portas, nós não precisamos proteger lugares, nós não precisamos ungir carros, nós não precisamos orar por coisas, porque na nossa vida há um sangue, irmãos. Na nossa vida há uma marca, como você ouve na canção aqui da Rádio Catedral, eu tenho a marca da promessa.
A marca da promessa não está na porta da minha casa. A marca da promessa não está no carro que eu dirijo. A marca da promessa não está na cama que eu deito. Ela está em mim, pela presença do Espírito Santo no meu coração. E o culto começa na vida. Da vida alcança a casa. Da casa vai para a igreja. Da igreja vai para o mundo. Deus há de ser adorado nesse mundo, por causa do sangue do seu Filho Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, diz a palavra, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Páscoa nos faz lembrar que nós devemos mais do que a nossa expectativa de que Deus resolva os nossos problemas. A Páscoa nos lembra que nós devemos cultuar ao Senhor com todo o nosso ser, e a oferta deve ser queimada até o fim, porque o nosso culto deve ser integral, completo, pleno, a nossa vida entregue até o fim no altar do nosso Deus. Esse é o terceiro objetivo. O quarto objetivo da Páscoa: lembrar o povo que fé é prontidão para caminhar com Deus. Fé é prontidão para caminhar com Deus. Fé não é apenas a certeza de que Deus existe. Fé não é apenas a certeza de que Deus pode me abençoar nesse momento. Fé é a certeza de que Deus está me chamando para uma caminhada nova na presença dEle, com Ele, na intimidade dEle. Os judeus deveriam comer a Páscoa com roupas de viagem, com sandálias nos pés e com o cajado na mão, ou seja, já prontos para sair, é o que diz o versículo 11. Estejam prontos para sair. Se nós fôssemos usar essa imagem nos dias de hoje, nós diríamos o seguinte: você vai comer a Páscoa no carro, motor ligado, malas no porta-mala, tudo pronto para, assim que comer a Páscoa, pôr o pé na estrada. Porque a vida cristã não é marasmo. A vida cristã é sair pelo caminho fazendo a vontade de Deus. Fé é uma caminhada. Hans Balthasar, um teólogo alemão muito interessante, diz que fé é caminhar. E que enquanto a gente caminha, a gente não fica pensando sobre a possibilidade de caminhar ou não. É caminhar e pronto. É sair. É fazer a vontade de Deus. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Indo fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. A Páscoa era para os judeus contagem regressiva. Nós estamos de saída. Essa terra não é o nosso lugar permanente. Nós vamos caminhar com Deus rumo à terra prometida. É exatamente o que está para nós hoje, irmãos. Caminhar com Deus rumo à terra prometida. 5. Quinto objetivo da Páscoa: denunciar e envergonhar a idolatria na vida do povo egípcio. Porque nos versículos 12 e 13 o Senhor fala da obra que ele faria entre os egípcios. E a expressão que ele usa é muito interessante e forte: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. A Páscoa era uma declaração de Deus de que toda idolatria, todo distanciamento do Senhor, toda rebeldia, toda indiferença seriam eliminados. É complicado isso, porque a Páscoa nos faz pensar que Deus não compactua com o pecado, embora ame o pecador. Na Páscoa a gente se arrepende. Na Páscoa do Senhor, na lembrança do que Deus fez por nós, a gente confessa pecado e a gente decide mudar de vida, porque a Páscoa significa que Deus executará juízo sobre tudo aquilo que não lhe agrada. Denunciar e envergonhar a idolatria na vida do povo, esse era o quinto objetivo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente não participa da ceia hoje sem discernir o corpo e o sangue, porque quem come ou bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe condenação para si mesmo. Portanto, examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. O juízo não é só sobre os egípcios, é sobre todo aquele que negligencia o poder e a vontade de Deus. E a palavra diz que o juízo começa pela casa de Deus. É uma palavra dura, eu sei disso. Mas é o que a Páscoa ensina.
que o Senhor executa juízo sobre todo pecado. Sexto objetivo da Páscoa: permitir que o povo oprimido celebre a sua libertação. Páscoa é festa, alegria. Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Deus, através de Moisés, salvou um povo oprimido há 450 anos, tirou-o da escravidão. Deus faz milagres, Deus cuida do seu povo, Deus tem mãos estendidas e ouvidos atentos, Deus cumpre as suas promessas, Deus não é homem para que minta, Deus não é filho de homem para que se arrependa. Nunca na história houve Deus que se importasse com o seu povo como o nosso Deus. São palavras do Senhor para nós e o nosso coração se enche de júbilo. Alegrai-vos sempre no Senhor, diz a palavra. Alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Páscoa é liberdade para festejar. A festa da salvação, a festa da libertação, da redenção. Deus fez a obra em Cristo na nossa vida, irmãos. E agora nós podemos cantar ao Senhor, não porque tudo nos vai bem, mas porque Deus é bom. Não olha as circunstâncias. A fé não olha as circunstâncias, ela canta a majestade do Senhor, celebra a vida eterna que nos está reservada em Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos os seus grandes feitos, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santo templo. Palavra do Senhor. Cante, celebre. Mas pastor, a minha vida vai mal. Eu sei, meu irmão, que há momentos na vida difíceis, mas eles não podem roubar de nós a alegria da fé, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Como é que você lutará sem força? Então alegre-se no Senhor, e Ele fará maravilhas na sua vida. A Páscoa permitiu que o povo oprimido celebrasse pela fé, porque o povo celebrou antes de sair, não depois. Quando a gente crê em Deus, a gente já começa a festejar antes, porque sabe que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. E por último, último objetivo, vamos relembrar os 7? Primeiro, marcar o início de uma nova fase na história do povo. Segundo, promover solidariedade entre o povo. Terceiro, restaurar o culto e a adoração entre as famílias do povo. Quarto, lembrar o povo que fé é disposição, prontidão para a caminhada. 5. Denunciar e envergonhar a idolatria do povo do Egito. 6. Permitir que o povo oprimido celebre pela fé a sua libertação. E 7º objetivo da Páscoa, testemunhar às próximas gerações do povo. Versículos 17 a 20, o Senhor fala da festa, de como ela deve ser feita para sempre, e a expressão que o Senhor usa é a seguinte: esta festa será como decreto perpétuo por todas as gerações. Por que a gente faz a festa da Páscoa? Por que a gente celebra a ceia mensalmente, dominicalmente, seja como for em cada igreja? Por que a gente celebra o nosso Deus, a libertação que Ele fez no Êxodo, em Cristo e na nossa história pessoal? Porque vem aí uma próxima geração e ela precisa saber essa verdade. Assim como no Salmo 19, a Bíblia diz que um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento para outra noite, assim é na história da humanidade. Uma geração testemunha para a próxima. Caso contrário, ela não saberá. Os pais ensinam os filhos. A igreja se preocupa com a geração futura. E cada um de nós pensa em como deixar para a próxima geração um legado que faça com que a próxima geração conheça Deus e honre a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. E muito bom a gente poder lembrar tudo que Jesus fez. Muito bom a gente poder lembrar a morte de Jesus por nós e a sua ressurreição também por nós. Muito bom a gente lembrar a Páscoa,
a libertação de um povo oprimido, a história desse povo, o poder de Deus se manifestando. Lembrar é uma bênção. Quando nós temos essa coragem de olhar para trás e reconhecer tudo que Deus fez na nossa vida. Isso nos leva a uma festa, a festa da salvação, a festa da libertação, a festa de quem sabe que está caminhando para a vida eterna ao lado de Deus. Eu quero orar com você. Se você está perto do rádio, se você está num lugar tranquilo, se você está no carro, procure uma forma de guardar um pouquinho de tranquilidade, se ajoelhar se for possível, estacionar se for o caso, para nós orarmos juntos. Eu quero orar pela sua vida, no nome de Jesus. Pai amado, nós queremos louvar o Teu nome por esse dia. Pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias. Misericórdias que se renovam cada manhã sobre nós. Obrigado, Senhor, pela salvação, pelo Teu Espírito habitando em nós, pelo modo tão lindo com que o Senhor nos fala, pela certeza de que o Senhor tem muito mais a realizar na nossa vida. Obrigado pela Tua palavra que nos faz tomar conhecimento de todos os milagres que o Senhor fez na história de Israel e na história da igreja por meio do nome de Jesus. Ó Deus, dá-nos lembrar de cada episódio desse com ousadia, convicção e esperança. Fala conosco, meu Pai. Que esses objetivos da Páscoa se concretizem cada dia nos nossos corações. Abençoa cada ouvinte que agora ora comigo, buscando uma vida espiritual mais profunda, uma vida espiritual mais comprometida, uma vida espiritual mais frutífera na Tua presença. Sê com a nossa semana, meu Deus. Seja esta uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém.